Boa noite, pessoal. Olha aí, estamos aí. A Uniesp. Vamos lá, pessoal. Bom, nós vamos dar início então à hidráulica 1, né, nesse primeiro contato, só que eu vou retomar e falar o que eu já tinha falado anteriormente com vocês, em off, antes de estar gravando, né? Eu nem deveria estar falando isso, mas tudo bem. Então, o esquema vai ser o seguinte: nós vamos ter 4 tempos de aula, sendo que 2 são síncronas, com a presença do professor, tudo aqui direitinho, e 2 assíncronas, que são, na verdade, vocês vão fazer a atividade postada mediante o conteúdo exercido na aula. É claro que nesses 2 tempos extras, caso vocês hajam necessidade de falar comigo, eu vou estar presente para tirar as dúvidas de vocês. E aí vocês vão ter uma semana para vocês entregarem a atividade. Por quê? Porque na semana seguinte eu vou começar corrigindo essa atividade para depois dar matéria nova e uma nova lista em cima daquela matéria. Vai ficar sempre assim esse nosso contato. Sempre vocês vão ter sempre uma atividade para fazer, ok? E nós vamos ver até quando nós vamos ficar nessa parte. Se vai até a N1, se vai estender um pouco depois, aí não depende da gente, depende do andamento do Covid aqui no nosso estado, né? E dos poderes liberarem ou não as aulas para a gente. A princípio, a mantenedora e o grupo estavam pensando que talvez fosse conseguir voltar ainda esse ano. Talvez ou para a segunda parte do semestre, ou até ainda pegar um pouquinho antes da N1. Mas isso só vamos poder ter uma noção mais para frente. Nossas aulas vão ser essas interações aqui. Eu já tenho o WhatsApp do Álvaro e ele o meu. Então, qualquer contato, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, pode entrar em contato com ele. Caso ele esteja ocupado, Álvaro, eu estou te dando total permissão para passar o meu WhatsApp para os alunos para poder conversar comigo também, ok? E aí a gente vai trocar a nossa ideia. Falou? Então, beleza. Beleza. Valeu. Alguma dúvida nessa primeira parte? Não. O problema é só o Álvaro aprender, né? Porque ele é complicado. Não, mas assim, eu vou mandar o zap. Caso ele veja e fale, pô, agora eu não posso, ele encaminha. Ou então, se vocês já quiserem, pode criar uma turma, um grupo da turma de hidráulica, e aí me acrescenta lá. E qualquer dúvida na hora, já vou estar lá presente mesmo. Acho que seria aconselhável também nós criarmos um grupo da turma de engenharia civil, porque eu olhei dando uma olhada na grade de mecânica e a única matéria que eles têm, que é a mesma que a nossa, é noções de direito, e essa matéria é EAD. Então, acho que nós não vamos ter muito contato com essa eles. conexão com eles. Isso. Houve essa separação da turma de vocês. Tanto é que amanhã eu estou dando aula para o 6º período de mecânica e transferência de calor. Então, já viu que deu essa separação. Então, vocês, por exemplo, eu não sei quantos alunos tem da turma de vocês presente ou inscrito lá. Então, o que acontece? Vocês poderiam fazer esse levantamento e criar um novo grupo. E aí, se quiser criar um grupo só de hidráulica, que aí pode me adicionar, que aí todas as dúvidas de hidráulica já vai, a partir do momento que vocês mandarem, eu já vou ver. Que eu acredito que vai ficar mais fácil essa comunicação. E também nada impede também de vocês mandarem a dúvida ou alguma coisa pelo Classroom. Entendeu? Só que pelo Classroom nem sempre eu vou estar conectado. No WhatsApp é mais fácil de me achar. Facilitaria a vida. Mas o WhatsApp é uma boa ideia, pessoal. Entendeu? Acho que facilitaria a vida de todo mundo criar um grupo da turma e de hidráulica. Eu sei que vocês poderão ficar com vários grupos assim. Vou fazer por cada disciplina. Pô, vai ser só por 6 meses. Dezembro exclui. Entendeu? Mas fica mais fácil. Se você tiver uma dúvida de, sei lá, uma outra matéria que não seja hidráulica, e tiver vários outros professores, os outros professores não precisam ver aquela dúvida. Entendeu? É verdade, verdade. Aí vocês, se fosse o caso,
criaria o grupo por turmas, pelas disciplinas. É uma ideia, entendeu? Que aí iria estreitar mais ainda o nosso contato. E isso é bom, porque sempre que você pode, por exemplo, acabou a aula síncrona, aí você vai para a aula síncrona. Pô, só que aí tu fala, pô, hoje eu estou atarefado para cá, tem outras coisas para fazer, vou deixar para fazer amanhã. Então, beleza, sem problema. Aí hoje você não aparece mais. Mas se pintar a tua dúvida amanhã, aí tu manda para mim que eu vou tentar responder o mais rápido possível também. Beleza? Beleza. Então, beleza. Então, vou aqui agora, vou compartilhar a tela com vocês, que eu vou mostrar para vocês a ementa do curso. Ó, deixa eu ver. Tá todo mundo aqui, né? Sim. Todo mundo está vendo a minha telinha? Sim. Sim, Então, sim. olha o que vai acontecer. Isso aqui é o objetivo, para a gente, que é o objetivo realmente da hidráulica, né, que você vai dimensionar controles hidráulicos, todo tipo de orifício e vertedores, dimensionar condutos forçados e condutos livres, utilizar na engenharia civil e sanitária. Ou seja, vocês vão começar a fazer cálculos diretamente de dutos, para ver exatamente força, para ver velocidade, pressão, enfim, a grandeza que você quiser para dimensionar. A ementa está dizendo aqui, revisão de princípios fundamentais, e essa parte aqui da ementa está falando. Tudo isso está repetindo aqui no conteúdo programático. Eu prefiro explicar primeiro esse conteúdo programático. Olha só. O que seria esse conteúdo programático? Na unidade 1, nós vamos fazer uma revisão de hidrostática. Como é que seria essa primeira revisão? Vocês vão ver o regime permanente. O que é regime permanente? São tipos de escoamentos. Esses tipos de escoamentos é o que eu vou pedir para vocês começarem a dar uma lida para a próxima aula. Porque eu tenho regime permanente, não permanente, rotacional e rotacional, laminar, turbulento. Eu tenho vários tipos de regime de comportamento do fluido. Então, é bom vocês darem uma lida, que isso aí é uma parte teórica, dá uma lida para vocês entenderem um pouquinho o que é isso, para depois a gente entrar nessa parte aqui do teorema de Bernoulli e sua extensão nas correntes líquidas e também na chamada perda de carga. Sendo que a equação daqui de Bernoulli, do teorema de Bernoulli, nós também vamos fazer juntamente em conjunto com a equação da continuidade. Então, como uma sugestão de leitura para a próxima aula, eu peço para vocês, depois eu vou colocar lá como material, tá? Como uma atividade. Eu vou botar uma atividade já lá, que vai ser a leitura disso. Mas vocês não vão precisar devolver nada, porque essa leitura, como o próprio nome diz, é leitura. Vocês vão ler. Que eu vou explicar tudo isso, vou mostrar todas as equações na próxima aula, e aí sim, na próxima aula vai ter lista de exercícios. Então, ó, vamos lá. A sugestão de leitura sobre todos os tipos de escoamentos de regimes e equação da continuidade e teorema de Bernoulli. Basicamente isso. E eu vou depois escrever isso para vocês. Passando essa primeira parte, que já é de revisão, nós vamos entrar aqui, ó, generalidades e a perda de carga e a linha piezométrica. Fórmulas fundamentais da perda de carga. Por quê? As fórmulas da perda de carga ela vai variar de acordo com a geometria do duto. Então, a gente vai precisar saber se está entrando numa circunferência certinho, num cano cilíndrico, ou se a boca pode ser um quadrado. Aí, ou seja, isso aí vai influenciar exatamente na tipo de perda de carga que você tiver. Quando você tem, por exemplo, um joelho numa tubulação, o quanto ele influencia na perda. Enfim, a gente vai ver tudo isso direitinho. Depois, distribuição de velocidade, número de Reynolds, que vai definir o tipo de escoamento, se ele vai ser laminar ou se ele vai ser turbulento, tá? A perda de carga no regime laminar, fundamento rotacional da fórmula de perda de carga, condutos lisos e rugosos, enfim, tudo isso daqui que a gente está vendo. As fórmulas racionais de perda de carga, diagrama de Stanton, segundo Moody, fórmulas práticas, tudo isso daqui nós vamos ver, só que vamos ver de uma forma bem básica, que eu digo o seguinte, bem lenta, na verdade.
nós vamos ver bem lento para poder entender tudo. Pessoalmente, se a aula fosse lá na faculdade, isso aqui tranquilo, vocês iriam entender legal. Como já é usando a ferramenta, no caso do Zoom, e a gente está utilizando tudo isso daqui, vamos com bastante calma, porque não adianta eu passar por uma outra parte se metade da turma não entendeu. Ou se um aluno não entendeu. Então, é aquele negócio. Vocês sabem, me conhecem, já tiveram aula comigo, eu não me incomodo em momento algum de explicar 1000 vezes se for o caso. E como aqui eu vou ter o material, todo esse material aqui eu vou transformar em PowerPoint e vai estar vou disponibilizar para vocês o PowerPoint e o link da videoaula. Então, ou seja, vocês vão ter o material e vão ter também a explicação. E aí, com isso, vamos tentar. E todos os meus PowerPoints, no final, eu coloco os exercícios, exemplos, resolvido e faço com vocês. E explico para vocês cada parte do que foi feita. Para vocês terem um parâmetro para, na hora de pegar aquela lista de exercícios que eu passar, conseguir fazer. Depois dessa parte, nós vamos exatamente para os cálculos dos condutores sob pressão. Vamos pegar aqui as relações entre as grandezas Q, J, D e V, traçado de uma linha pisométrica, pressão absoluta revertida. E vamos começar a ver aqui agora os condutos. Sifões, condutos equivalentes, condutos mistos ou em série, paralelo, distribuição de percurso, potência de uma instalação em recalque. Ou seja, tudo isso daqui nós vamos conseguir ver bem lentamente até chegar. Eu quero que vocês aprendam o máximo possível, tá? No movimento uniforme de canais, fórmula de Chess, fórmula de Bazin, seções trapezodais e retangulares, que é o que eu estou falando. Quando você tem uma seção dentro de um conduto que muda do cilindro para, de repente, uma retangular, vai sofrer variações de pressão, de velocidade, de temperatura, enfim. Vai sofrer total variação do cálculo da nossa vazão e da nossa a pressão em si mesmo ali no nosso duto. E tá aqui, os orifícios. Nós também vamos falar de orifícios de grande altura em relação à carga, contração incompleta, escoamento sob pressões diferentes, perda de carga em orifícios. Vamos ver os diagramas de descarga de compotas e adufas. Enfim, tudo isso aqui, aí vamos dar início aos vertedores. Nós vamos falar dos vertedores retangulares, contração de lâmina vertente, vertedores afogados em completo, enfim. Todos esses tipos de vertedores, nós vamos tentar chegar dessa forma aqui para vocês terem um bom entendimento do uso e da importância dele num conduto. Movimento variado de canais, né? Estão vendo aqui, movimento gradualmente variado em regime permanente. Normalmente, nós vamos trabalhar mais em regime permanente do que turbulento, porque o turbulento, na verdade, é uma incógnita. Então, na hora que seguinte, quando a gente vai pensar que o fluido ele vai estar num regime tranquilo para a gente analisar, ok? Aí vamos falar das bombas hidráulicas, rendimento dessa bomba, potência, curvas características de bombas centrífugas, resíduos químicos, enfim. E vamos tentar chegar nessas partes aqui, poços de sucção, cavitação, canalização de recalque, mecanismo de fenômeno, golpe de ariete, tubulações de recalque, medidas gerais contra o golpe de ariete. Então, sistema de tubulação em série, paralelo mistos. Depois eu vou até dar uma olhada mais a fundo desse material que eu até tenho, que eu peguei, e ver qual é o mais importante. De repente, nada impede de eu mudar essas unidades de posição. Por exemplo, esse sistema de tubulação série, paralela e mista é muito importante você saber. De repente, eu posso pegar essa unidade 11 e colocar numa outra parte aqui na frente. Por exemplo, nessa parte de orifícios aqui. Ou no movimento uniforme de canal. Não sei. Entendeu? Eu posso substituir para ver qual vai ser a melhor forma para vocês trabalharem melhor. Até porque a gente tem de agosto agora até dezembro. E não sabemos até quando nós vamos ficar nessa parte remota e chegar na parte presencial. O ideal é que a gente veja aqui pelo menos metade
aqui metade presencial, mas não depende da gente. Aí vocês sabem muito bem disso. E no final aqui, ó, processo de medição de vazão, medição de velocidade do fluido. Esse medição de vazão e velocidade do fluido, praticamente está explicado, é a mesma coisa dessa parte aqui de cima, da parte aqui, ó, quando a gente chega aqui na parte de teorema de Bernoulli e perda de carga. Porque nós vamos exatamente calcular vazão, área e velocidade. Quando a gente chega nessa parte aqui de Bernoulli, num conduto. Então, a gente pode fazer, de repente, um misto, pegar a unidade 12 para a unidade 1, fazer uma mistura aí, na verdade, né, uma sinergia entre os dois, para poder chegar numa parte melhor. Ok? Ó, aqui está falando que faltam 10 minutos para a nossa primeira aula acabar. Caso ela acabe e a gente ainda esteja aqui no vídeo, aí a gente retorna no... É só vocês clicarem de novo no link azul, que aí a gente retorna, ok? Bom, basicamente isso daqui. Aí tem aqui, ó, algumas referências bibliográficas. O Fox, Introdução à Mecânica de Fluidos. Azevedo Neto, de Manual de Hidráulica, né? O que eu gosto também... Cadê? Ah, não está aqui não. White é bom também, ó, Mecânica de Fluidos. É bom. E tem um outro que é Franco Brunetti. Franco Brunetti, Mecânica de Fluidos. Introdução à Mecânica de Fluidos. Também é bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Espera aí. Annotate. Aqui, ó. Deixa eu ver. Franco Brunetti. Introdução à Mecânica de Fluidos. Bom, esse outro carinha aqui também. Deixa eu fechar esse treco aqui. Esse de azul eu também gosto muito de trabalhar. Franco com letra minúscula aqui não dá, né? Espera aí. Ih, calma. Agora cadê? Ih, fugiu. Agora já era. Vai ficar com letra minúscula mesmo também. Ok? Então, essa primeira parte aí é o que eu tinha para falar para vocês sobre a ementa, a apresentação dessa ementa para vocês. E é bom agora a gente começar a falar sobre as nossas avaliações. Bom, Rafael, deixa eu só te perguntar. Fala. Essa ementa, ela fica disponível para a gente dar uma olhada futuramente? Eu posso disponibilizar para vocês depois pelo WhatsApp. Show, bacana, valeu. Posso mandar para vocês, tá? Só que mandando pelo WhatsApp só não vai ter essa parte aí do Franco e Brunetti. Mas Não, como show de bola. o vídeo aqui eu estou gravando, depois vou mandar o link para vocês já estão vendo também. Beleza. Como é que vai ser essas avaliações? Bom, primeiro, a gente não sabe até quando vai terminar essa quarentena. A princípio, nós vamos fazer em cima das atividades. Se for até N1, como é que vai ser? Todas as atividades que a gente fizer, vai valer tipo algum percentual de uma pontuação. Vamos supor que até N1 eu dê 5 atividades. Aí seria o quê? Cada uma valendo 2 pontos, praticamente. Aí, dentro dessa... Se você me entregou 4, tua média é 8. Não tem o que fazer. Se você entregou as 5, é 10. Claro, entregou as 5, eu vou corrigir ela direitinho, vou ver. Assim, cada atividade vale até 2. Não significa que você entregou, ganhei 2. Não. Vai ter aquela correção e dentro daqueles 2 pontos você vai ter o percentual. Vamos supor que você, de uma atividade de 5 itens, você fez 4. Então, tu vai ter ali praticamente quase que a pontuação inteira. 5 itens, vai ser 0. Tu vai ter 2 dividido por 5, 0,4. 0,4, tu vai ter 1,6 nessa atividade. Aí vamos supor que na outra tu acertou tudo, na outra tudo. Então, tua nota pode ser 9,6, pode ser 8,6, pode ser 7, enfim, vai variar de acordo com o número de acertos que você também tiver. As atividades, eu não vou postar muitas questões.
Eu digo o seguinte, eu não vou fazer uma lista de exercícios com 20, 30 exercícios, 10 exercícios. Normalmente, eu vou tentar fazer lista de até 5 questões, mais ou menos. Por quê? Essas questões também dessa parte da matéria de hidráulica são um pouco mais elaboradas. Então, ou seja, vai requerer um pouquinho mais de atenção de vocês. Então, não adianta nada eu encher com quantidade e não ter tanta qualidade. Eu prefiro colocar em menos questões, mas com maior qualidade para que vocês possam fazer um excelente trabalho. E, principalmente, aprender sobre a matéria. Esse é o principal objetivo nosso. Dentro dessas partes remotas, conseguir transmitir o conhecimento para vocês. E vocês assimilarem. Claro que, se não conseguir assimilar, não tem problema. Tira a dúvida. Pergunta. Nesse tempo que a gente está tendo assim, de aulas síncronas, a gente pode muito bem, perfeitamente, trocar essa ideia. Fazer a pergunta. Você fala, professor, não entendi direito sobre esse slide. Pode explicar de novo? Tranquilo. A cada slide que eu for explicando da matéria, eu vou perguntar, todo mundo está ok? Aí, se todo mundo estiver ok, passo para o próximo slide. Se uma pessoa não estiver ok, se manifesta. Fala, tá, beleza, não entendi. Não entendeu o quê? Fala aí para mim. Ah, essa partezinha disso. Aí eu vou tentar, de uma outra forma, mesmo à distância, de explicar para ver se a pessoa consegue entender. E conseguindo entender, aí a gente passa para o próximo slide. É como eu falei com vocês. Nós vamos trabalhar bem lentamente, mas com muita qualidade. Porque não adianta nada eu falar blá, 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 rapidinho, passou, e aí depois no final a gente não tem aquela qualidade que a gente precisava. Tranquilo, pessoal? Sim. Tranquilo. Tá. Então, entenderam essa parte até N1, né? Vamos pensar que a gente fica até N1 na parte remota. A quantidade de trabalhos somadas vai compor a média de vocês. Se eu tiver 5 atividades, cada atividade vale 2. Se eu tiver 4 atividades, cada atividade vale 2,5. E por aí vai. Tranquilão? Tranquilo. Então, deixa eu descompartilhar aqui essa tela. Agora está todo mundo aqui presente. Perfeito. Sobre a chamada, ninguém falou nada com a gente por enquanto. Se a gente vai ter uma listagem, o que vai ser. O que eu prefiro fazer é o seguinte, eu vou anotar todo mundo que está acessando, o nome da galera com a data, e caso futuramente tenha que preencher um diário, eu já coloco normalmente esse diário em dia. Faça esse diário, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, já tirei o print aqui da aula, entendeu? Aqui no meu lado direito, o número de participantes, tem 7 participantes. E o Jorge voltou. Né? No caso, assim, são 7 com o Jorge. Então, aqui está tudo ok. Aí vamos supor, se o Jorge não conseguisse voltar, ele ia levar falta? Não. Por que ele não iria levar falta? Porque ele me avisou aqui que teria que se ausentar por algum tipo de algum problema. Aí eu falei, até respondi para ele, sem problemas. Então, ou seja, eu não vou ser aquele cara que vou cobrar que vocês fiquem aqui também, tá. Mas no horário da aula a gente vai ter que ficar todo mundo junto. Professor, não assisti aquela primeira tua aula porque estava disso. Pô, meu camarada, infelizmente levou falta. Mas a aula vai estar disponível para você ver. Então, ou seja, o conteúdo ele não vai perder, mas a falta ele vai levar. O aluno chegou aqui, começou a assistir a aula, teve algum problema que precisou sair, é só deixar ali no site, no chat, que tranquilo. Eu vou printar toda a nossa tela sempre das nossas aulas. Para quê? Para que fique registrado a data que a gente teve a nossa aula e quantos alunos participaram. Entenderam? Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Não há possibilidade de nós voltarmos às aulas presenciais antes da N1. Nossa N1 é prova na faculdade. Sim. A possibilidade depende do nosso governador, né? Não está em nossas mãos.
A partir do momento que ele liberar, na semana seguinte, eu acho que vai ter já aula, né? Que eles vão dar um tempo lá para limpar, higienizar, fazer o que tiver que fazer, entrar nas normas, e depois a gente entra. Beleza. Eu não tenho como estimar. Entendeu? Isso aí até eu estou de mãos atadas. Entendi, valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? O nascimento é bem grande, né, professor? Essa ementa é muito grande. Porém, é aquilo que eu estava falando com vocês. Caso a gente tivesse ficado presencialmente, seria mais fácil da gente trabalhar. Como Ela agora... vai ser complexa igual aquela outra matéria? Aquela de